Estamos aqui de novo, parece que o tempo nem passa, né? Que maravilha! E a gente está aqui junto novamente para tratar de assuntos que vão te ajudar aí com a oratória, com o desenvolvimento do teu composto de comunicação, do teu composto de relacionamento, para te ajudar com as vendas, aumentar a tua capacidade de fazer os teus atendimentos, vender serviço, vender produto, vender o que for para vender, meu amigo. Nós estamos aqui para te ajudar a fazer você se alavancar, ser mais feliz, ter mais prosperidade, levar mais tranquilidade, mais felicidade para quem você ama. E, enfim, afinal de contas, ter uma vida legal, ter uma vida bacana. E nós estamos aqui no rock and roll justamente para te ajudar com isso e de uma maneira totalmente de coração aberto, trabalhando todas essas questões, todas essas dicas, todas essas nuances, essas informações sobre oratória, oratória em vendas, oratória para relacionamento, para atendimento e, óbvio, oratória de uma maneira geral, de comunicação de uma maneira geral. Legal? E nessa batida que a gente vem tratando aí sobre o que é se comunicar, como que acontece a comunicação, quais são as grandes questões ligadas à comunicação, por que acontece o que acontece quando a gente está na frente de um cliente, na frente de uma pessoa para tratar de um determinado assunto, na condução de uma reunião, uma palestra, apresentação de um projeto, enfim. Por que acontece o que acontece, né? E a gente tem buscado aí um certo entendimento a respeito não só daquilo que nos constitui, daquilo que faz com que sejamos o que somos, e entender um pouquinho de onde vem. Eu também tenho acrescentado aí uma série de dicas a respeito do que fazer quando a gente enfrenta isso que enfrenta quando nós estamos nessa situação de oratória, nessa situação de atendimento e de alguma certa forma também de avaliação, também de prova, também de colocar em xeque todo o nosso conhecimento, as nossas habilidades e competências, que é justamente esse momento do atendimento, o momento da venda, o momento de uma maneira geral, o relacionamento, né? Então a gente vem nessa batida e estamos acrescentando cada vez mais dicas, cada vez mais informações, justamente para você ter um grande composto aí e conseguir usar isso tudo aí para a tua felicidade, para o teu desenvolvimento, para melhorar a tua comunicação de uma maneira geral. Beleza? É nessa linha que a gente está indo. E agora nós vamos ver algumas dicas ligadas a perguntas. Né? A gente viu recentemente a respeito do o que faz com que as pessoas prestem atenção em você. O que vai fazer com que alguém dê tempo para te escutar? O que vai fazer com que alguém dê para você o tempo que ele destinaria para o seu próprio negócio, para as suas próprias coisas, para aquelas coisas que são do seu próprio interesse, né? O que me faria parar de fazer o que eu faço, que é importante para mim, que eu gosto de fazer, o que eu necessito fazer para o meu sustento, parar de fazer isso e dar atenção para você? O que faria? Né? A única resposta possível é que eu tenho que ver sentido, eu tenho que ver valor naquilo que você está me falando, daquilo que você veio me apresentar, aquilo que você está me colocando. Né? Ou seja, uma vez que eu, como você, como qualquer outro ser humano, sou egoísta, a maneira como você vai apresentar o que você quer me mostrar, a maneira como você vai apresentar o seu serviço, a maneira como você vai apresentar o seu produto, tem que ser em linha, tem que ser coerente, tem que ser muito justaposto. Gostou dessa palavra? Justaposto. Anota aí, vai fazendo um vocabulário legal. Muito justaposto aos meus interesses. Então, sabendo que eu sou egoísta, que você é egoísta, e que o mundo todo é egoísta, é óbvio, como a gente já viu, você tem que apresentar o seu produto, a sua ideia, o seu serviço, de forma a estar coerente com aquilo que é do meu interesse. Agora, como que você vai saber aquilo que é do meu interesse? Como que você vai conseguir enxergar aquilo que é do interesse do teu cliente? Como que você vai conseguir perceber aquilo que é importante para a pessoa que te escuta?
né? Eu comentei já que é escutando. E para que você escute, obviamente, a outra pessoa é que tem que falar, né? Cheguei já a comentar também que essa história de vendedor que fala, morreu, né? Hoje não se aceita mais aquele vendedor verborrágico, né? Aquele vendedor que despeja tudo para cima de você. Por quê? Porque é chato, porque tá mostrando que não está interessado em mim, tá mostrando que não está interessado nas minhas coisas. E nesse mundo que nós vivemos hoje, onde tudo é customizado, onde tudo é personalizado, esse tipo de conduta não encontra mais eco, não encontra mais respaldo em nenhum tipo de relacionamento, em nenhum tipo de cliente, em nenhum tipo de pessoa, em nenhum tipo de comunicação que seja minimamente alinhada com a busca de um relacionamento sincero, de um relacionamento ganha-ganha, de um relacionamento que seja produtivo para as duas partes. Beleza? Então o que se busca? Um relacionamento de entendimento, um relacionamento de composição de interesses, um relacionamento onde você não discuta a sua posição, eu não discuto a minha posição, mas a gente possa discutir um determinado assunto que pode ser comum ou não, mas que seja de interesse. E óbvio, a gente na área de vendas tem que estar ligado naquilo que é do interesse de quem nos escuta, do interesse de quem nos dá o tempo na sua agenda, do interesse de quem para as coisas que está fazendo, para as suas coisas, para nos receber e para nos escutar. E aí, se a pessoa está me dando tempo, eu tenho que valorizar esse tempo. E eu tenho, então, que apresentar alguma coisa que minimamente para ela seja interessante, tenha valor, seja relevante. E para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que partir do pressuposto desta pessoa. Eu tenho que partir das coisas que para ela são interessantes. Eu tenho que partir das coisas que para ela são importantes. Beleza. E aí, agora, eu vou te dar a orientação a respeito de como conseguir isso. A gente já abordou meio en passant, meio de levezinho, em um ou outro contato, aí, em um ou outro encontro que a gente teve, mas agora, nesse momento, eu quero ser um pouco mais enfático com você nesse sentido. Tá? E uma coisa interessante que tem acontecido, a turma aí que tem nos acompanhado, né, nas mídias sociais e tal, tem feito alguns comentários, teve um muito interessante aí no YouTube, né, quando eu comentei há uns encontros atrás que eu daria a resposta de $1 milhão, né, e aí a pessoa disse, pô, mas $1 milhão é muita coisa, né, bom, sai pra lá, né. Pois é, agora vem a dica, agora vem o segredo do abismo, que vai valer não $1 milhão, mas vai valer $2 milhões. É isso aí. $2 milhões. Aqui o cacife só aumenta. Por quê? Porque é conhecimento que não para mais, é envolvimento que não para mais, é comprometimento com você que não para mais. Para quê? Para que você tenha mais e prospere. Beleza? Por que eu estou te dizendo isso? Por que em todos os vídeos eu falo isso? Você que tem acompanhado. Porque esse é o teu pressuposto. Eu ia ser um idiota, eu ia ser um mentecapto, eu ia ser um completamente sem noção, sem CPF, se eu não seguisse aquilo que eu ensino. Então, em todos os vídeos, em todos os nossos contatos, em todas as lives, em todos os momentos que nós estamos juntos, eu estou sempre repetindo, eu estou aqui por você. E estou aqui de coração mesmo, estou aqui de coração. E quando a gente faz as coisas e faz de coração, não é problema a gente dizer que está fazendo de coração. Não é problema. Se você for arrogante, se você for soberbo, cara, aí tem problema. Aí tudo bem. Aí, cara, não estou contigo. Mas, cara, se é verdade, por que não dizer? E é isso que eu sempre digo, eu estou aqui por você. E estou de verdade. E por que eu falo sempre, te lembro sempre disso? Por quê? Porque eu quero que você aproveite. Porque eu não quero que você perca essa oportunidade, e é por isso que eu falo. Esse é o teu pressuposto. O teu pressuposto é ter mais, ser mais feliz, ter mais prosperidade, fazer a felicidade de quem você ama, conquistar os teus sonhos, assim como são os meus, cara. Nós dois somos seres humanos do mesmo jeito. E é por isso que eu lembro, eu falo. Por quê? Porque esse é o teu pressuposto e para mim ele importa. Porque se não fosse por você, eu não tinha sentido de ser.
Se não fosse pelos meus alunos, eu não ia ser professor. Se não fossem pelos meus times, pelas pessoas que eu orientei, eu nunca tinha sido um gestor, nunca teria sido um orientador, nunca tinha sido um recrutador. Nunca! Nunca. Eles é que me legitimaram, você que me legitima, os meus alunos é que me legitimam. Isso tem importância e é por isso que eu sempre parto do pressuposto de quem está aí me escutando. Eu parto do teu pressuposto. E é isso que a gente tem que fazer com o cliente, partir do pressuposto dele. E é por isso que agora, como eu estou te dizendo, o cacife vai sempre aumentar. Era de $1 milhão a dica, agora é de $2 milhões. 2 milhões de dólares. Por quê? Porque se você prestar bem atenção e usar, cara, se a tua vida mudar, quanto que vale isso? Quanto que vale o conhecimento aplicado? Quanto que vale o conhecimento mastigado, deglutido, apresentado, organizado e entregue para você? Quanto que vale? Então, $2 milhões e depois vem mais, beleza? Então, para que você conheça o pressuposto do outro, para que você conheça aquilo que o outro dá importância, para que lado que está apontado a mente do cara, para que lado que está apontado o coração do cara, o que a gente tem que fazer? Tem que escutar. Tem que escutar. Deixa o cara falar. Deixa o cara falar, porque na medida em que ele fala, já falei isso para você, ele fala vinculado ao lugar que ele tem no mundo. É impossível eu falar desvinculado do lugar que eu tenho no mundo, vindo da minha educação, etc, etc, etc. Você já está careca de saber isso, me acompanhando aqui, beleza? Pois então, eu tenho que escutar, ó. Escutar. Bom, e agora vem a dica de $2 milhões. O que eu tenho que fazer para que o outro fale? Que para eu escutar ele tem que falar. E o que eu tenho que fazer para que ele fale? Anota aí. Dica de $2 milhões. Perguntar. Perguntar, usar perguntas. Se eu perguntar, o outro vai falar. Se eu perguntar, eu ponho o outro para pensar. Se eu perguntar, eu tiro o cara da zona de conforto. Se eu perguntar, eu posso fazer com que ele olhe para outro lado. Se eu perguntar, eu posso fazer com que o cara tenha um outro tipo de reação, um outro tipo de sentimento, um outro tipo de percepção a respeito das coisas. A respeito dele próprio. Perguntar. Parece uma coisa tão simples, né? Parece tão corriqueiro perguntar. Parece uma coisa assim tão... tão mimimi. Né? Mas não é. Perguntar é uma ciência. E para nós, que somos todos egoístas e queremos falar das nossas coisas, você ter a paciência de perguntar e abrir o espaço e dar liberdade, abrir para que o outro se coloque, para que o outro se apresente, para que o outro coloque as suas ideias, é difícil. Perguntar é uma ciência. Quero lembrar para você dois livros. Tá? Aqui vai dica adicional. O primeiro livro é aquele Os 7 Hábitos das Pessoas Eficazes. Né? Depois o autor, o Frank Covey, escreveu ainda o 8º hábito. É sinal que os 7 não deram conta. Né? Não vamos entrar nesse mérito, né? Que todo guru tem uma teoria que só serve para ele ganhar dinheiro. Tudo bem, deixa isso para depois. Livro de autoajuda é isso aí mesmo. Então, não vamos entrar nesse mérito porque não é o nosso objetivo aqui. Mas fique atento com isso, fique com os 2 pés atrás. Mas ele coloca lá no primeiro livro, a respeito dos 7 hábitos, alguma coisa que tem a ver com perguntar. Que é compreender antes de ser compreendido. Esse negócio parece meio São Francisco de Assis, né? E tem muito a ver, né? Porque para eu compreender antes de ser compreendido, eu tenho que perguntar, eu tenho que permitir que o outro se coloque, dar um espaço para que o outro se apresente. E para que o outro se apresente, eu tenho que perguntar, eu tenho que fazer ele falar. Eu tenho que instigar ele a falar e segurar essa vontade que eu tenho de falar, segurar o meu egoísmo, segurar as minhas coisas, segurar a minha energia para que o outro possa se apresentar. Então esta é a primeira dica de livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Inacreditavelmente pra caramba, eficientes, eficazes, etc, do Frank Covey, beleza?
O segundo, e eu tenho aqui, é esse livrinho aqui. Esse livrinho do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele foi escrito em 1936 e ele ainda tá muito atual. Ainda está muito atual. Por quê? Porque esse livro aqui, o Dale Carnegie escreveu com uma preocupação muito interessante, né? Ele olhava... O Dale Carnegie era caixeiro viajante, né? Vivia lá no meio oeste americano, viajando de trem para cima e para baixo, né? Lá na década de 1930. E aí ele começou a refletir, né, nas viagens de trem dele e tal, qual era o sentido da escola, né? Para que servia a escola? Né? E ele começou a questionar onde é que as pessoas aprendiam a conviver se não era só na família. Mas conviver de uma maneira eficiente, de uma maneira correta, de uma maneira adequada, né? Assim como a gente aprende de uma maneira adequada, de uma maneira correta, aprende matemática, aprende física, aprende química, aprende ciências, aprende, no nosso caso, português, no caso deles lá, inglês, etc, 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 né? Onde que tudo isso deveria ser ensinado? Óbvio, e é ensinado, né? Na escola. Aí onde que se ensina as pessoas a conviverem fora a família, eventualmente a igreja, um ou outro clube de serviço, como Rotary, Lions, etc, 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 escoteiros, bandeirantes, desbravadores, etc. Né? Onde? Onde que se ensina? E ele viu que não tinha lugar, né? E ele começou também a procurar livros sobre isso e não encontrou. Ele disse, pô, já que não tem, eu vou escrever um. E ele escreveu esse livro aqui para ensinar as pessoas a se relacionarem. Isso aqui não é só um livro com dicas a respeito de relacionamento. É um livro para a vida, é um livro de vendas, é um livro de atendimento, é um livro de relacionamento. Se você não tem, tenha. Se você já tem, releia. Se você já releu, leia de novo, beleza? E aprenda, use cada vez mais. Esse livro é magnífico. Escrito em 1936 e ainda tem a sua atualidade, beleza? Então, essa é a minha outra dica. E daqui vem a história que eu quero contar para você a respeito de perguntas, antes da gente explorar um pouco mais isso que a gente está conversando. Bom, Dale Carnegie recebe de um amigo, um elogio por tabela. Esse amigo vem conversar com o Dale Carnegie e diz, cara, a fulana de tal, uma socialite lá, tal, eu acho que de Chicago, né? Uma socialite, me fez um comentário a teu respeito de que passou uma noite toda conversando contigo e adorou conversar contigo, você é uma pessoa muito agradável, foi uma noite muito interessante, assim, por conta daquilo que vocês conversaram. Ela tá louca para encontrar com você de novo e poder conversar tanto quanto vocês conversaram. Bom, aí o Dale, no parágrafo de baixo, ele explica o que aconteceu. Ele foi numa vernissage, foi num coquetel lá, e chegou num lounge, lá numa salinha, e tinha uns lugares para sentar. Ele pegou uma champanhe, sentou ali no sofá, e na poltrona do lado dele sentou essa socialite. E aí, obviamente, conversaram por umas 4, 5 horas, durante a festa toda. Né? Mas o que aconteceu? O Dale Carnegie diz o seguinte, que ele fez 2 ou 3 perguntas para aquela senhora, e ela é que falou às 4 horas. Ele simplesmente perguntou aqui, perguntou ali, demonstrando interesse, e real interesse por ela. Real interesse. Um interesse genuíno, sincero, ele realmente queria saber, queria dar um espaço para que o outro, no caso essa senhora, se mostrasse, se colocasse. E ela achou magnífico passar a noite toda conversando com o Dale Carnegie. Mas, na realidade, ela é que falou a noite toda. Por quê? Lembrando, todos nós somos egoístas, queremos falar das nossas coisas, nós só queremos ter um ouvido que nos escute. Né? E aí o Dale Carnegie, sabendo de como as pessoas funcionam, né, ele fez as perguntas, uma aqui, uma ali, e deixou a pessoa falar, explorou um pouco mais o que ela estava falando, perguntou, sondou e tal, e aí como é que foi e tal, e aí conversaram a noite toda. Conversaram por 4, 5, 6 horas, de uma maneira muito interessante, muito produtiva, muito legal, e na cabeça dela, eles conversaram, mas quem realmente falou foi ela, né? Então,
Fazer perguntas é uma ciência. Fazer perguntas dá ao outro a possibilidade de se colocar. E quando o outro se coloca, quando o outro fala, quando o teu cliente fala, vai falar da empresa, vai falar dos clientes, vai falar dos negócios dele, vai falar das coisas que ele acha interessante, vai falar de marketing, vai falar das vendas, vai falar de manutenção, vai falar de custo, vai falar do mercado, vai falar de segmento, vai falar do banco, vai falar dos problemas que ele tem com sócio, com família, ou que está com problema com um determinado setor da empresa, com a necessidade de aumentar a produtividade aqui, atraso, Quando você pergunta, o cliente vai colocar uma série de coisas, ele vai colocar suas preocupações, ele vai colocar aquilo que ele está pensando. Isso é riqueza pra gente, isso é um tesouro, porque aí eu consigo entender como é que funciona a cabeça dele. Ok? Ok? Feito esse cenário, agora eu quero te dar algumas orientações sobre perguntas, né? Perguntas. Quais são as perguntas ruins? Tem pergunta ruim? Tem. De uma maneira geral, a gente pode até dizer que tem algumas perguntas que são ruins. Quais são as perguntas que são ruins? Aquelas que não levam o papo adiante. Que são as perguntas que a gente chama de perguntas fechadas. São as perguntas que as pessoas vão responder com sim ou não. Você veio de ônibus? Sim. Você está gostando da festa? Não. Você comprou um determinado equipamento? Não. Você vai na feira? Não. Você foi no festival não sei o quê? Sim. Vejam, são perguntas fechadas. Elas levam o cliente ou a pessoa que está interagindo com você a uma resposta simples que não nos ajuda em nada. É sim ou não. Agora, se você consegue complementar, não conseguiu fugir da pergunta de sim ou não. Você foi na feira? Sim. Se você não teve como fugir dessa pergunta, você pode acrescentar uma outra que vai fazer com que ela fale mais, com que ela pense. Você pode dizer, bom, e o que você achou da feira? Aí ela vai ser obrigada a pensar, vai ser obrigada a falar, porque para essa pergunta que você fez, ela não tem como responder sim ou não. E aí, o que você achou da feira? Sim. Não encaixa. O que você achou da feira? Não encaixa essa resposta. Ela vai ter que falar, olha, eu fui na feira, achei que iam ter mais opções, achei que iam ter mais variedade de equipamentos, ou de serviços, ou de novidade, e acabei não encontrando, enfim, mas dei lá uma circulada, conversei com um ou outro fornecedor, encontrei pessoas e tal, e achei interessante. Aí você instiga. E o que você achou de interessante lá? O que te chamou a atenção? O que me chamou a atenção foi tal e tal tecnologia, parece que os caras estão trazendo de fora aí, parece que é uma empresa finlandesa que está trabalhando com isso, e etc, etc, etc. A pessoa vai falar, ela vai se colocar. Aí, se eventualmente a respeito de algum serviço que você já prestou, né? Não diga, você gostou? Cara, pergunta sim ou não. Aí você pode perguntar assim, olha, qual foi a diferença que esse serviço, esse produto fez para você? Como é que foi o último mês aí em relação ao uso desse serviço ou esse produto que nós instalamos? Como é que está andando o desempenho da empresa? Como é que está a adaptação das pessoas? Né? Outra situação, talvez aqui, se você eventualmente trabalha com varejo, talvez essa aqui se encaixe, né? Aí chega o cliente, você vai entra na loja, né? E é muito natural, o brasileiro não gosta de perguntar preço, a gente tem uma certa dificuldade de interagir com esse negócio, né? E a gente não gosta muito de vendedor perto da gente, né? Vai lá numa loja de roupa, não quer vendedor perto, uma loja de sapato, não quer vendedor perto, loja de eletrodoméstico, não quer vendedor perto, a gente quer que o cara venha, ou quando a gente for chamar o cara, né? Mas enfim, aí você entra na loja e aí normalmente o vendedor, o atendente, tende a fazer uma pergunta fechada, né? Posso lhe ajudar? Aí você vai dizer, não, só estou olhando. É uma pergunta fechada que vai receber uma pergunta fechada. Né? Raramente o cliente diz, sim, eu quero que você me ajude, eu vim aqui ver isso. Normalmente esse tipo de resposta para o lado positivo acontece depois que o cliente pensou, refletiu a respeito daquilo que ele está procurando, ele sabe exatamente o que quer, e eventualmente ele quer tirar uma ou outra dúvida sobre característica ou sobre marcas e tal. Mas ele já fez todo um trabalho anterior. Se não, vem a pergunta, posso lhe ajudar?
Cara, é não. É não. Né? Não é assim? Não acontece isso com você? Não é isso que você responde quando vai numa loja? Uma outra maneira de perguntar, de abordar, e que faz com que, quando você entre na loja, você seja obrigado a pensar e dizer alguma coisa diferente, é o seguinte: você entra na loja, aí o atendente pergunta para você, o que te trouxe na nossa loja hoje? Cara, você não tem como responder sim ou não para uma pergunta dessas. Obrigatoriamente você vai ter que dizer alguma coisa. Olha, o que me trouxe aqui hoje foi o ônibus. Aí eu vou te matar se você disser um troço dele. Foi o ônibus. Não foi o ônibus, cara. Não foi o ônibus. Não, foi o carro, a bicicleta, o patinete. Não é isso, né? Não é o meio de transporte, né? O que ele trouxe na nossa loja hoje, né? Ah, não, eu vim atrás aqui de um determinado tipo de tapete que eu estou precisando lá para casa e tudo mais. Será que você tem? Enfim, não, eu estou com uma ideia aqui a respeito de umas cortinas, eu estou com uma ideia a respeito de um suporte para para-raio, sei lá, de um rolo de arame farpado, enfim, ou de um parafuso, de uma porca, de uma telefonia, de uma internet, enfim, alguma coisa desse tipo, né? Eu vou ser obrigado a falar. Eu vou ser obrigado a falar. Né? Então faça perguntas para que as pessoas falem. Não simplesmente para que elas respondam sim ou não. Porque as respostas sim ou não nos ajudam. Nos ajudam aquelas respostas que, obviamente, né, a pergunta sim ou não tem o seu lugar, mas nos interessam aquelas perguntas que fazem com que o cliente pense, reflita e nos traga informação. Por quê? Porque essa informação, para mim, é importante. Por quê? Porque é nesta resposta que está o quê? O pressuposto dele. Está aquilo que importa para ele, está aquilo que é extremamente importante para ele. E se eu pescar isso, cara, tá aqui a dica de 2 bilhões de dólares. Né? Se eu pescar isso, eu tenho como explorar, adaptar, organizar o meu argumento e a apresentação do meu produto, do meu serviço, para que ele perceba que ali está aquilo que ele está procurando. Beleza? Ok, uma outra pergunta, uma outra característica de pergunta que tem é a pergunta de sondagem, né? Aí você, como diz o nome, sondagem, você sonda para saber o que o cara conhece sobre aquilo. Né? Olha, a respeito dessas novas tecnologias de transmissão de dados, né? O que você já conhece? É só uma pergunta de sondagem. Não é uma pergunta sim ou não, mas é uma pergunta de sondagem, né? Você quer saber até onde o cara conhece, né? A respeito da nossa empresa, o que você já conhece? Dos outros vendedores, os outros consultores que te atenderam, o que já te apresentaram? Né? Quais foram as opções que te apresentaram? Você teve problemas com o nosso atendimento? Todas são perguntas de sondagem, né? Para você, como diz o nome, sondar o terreno, saber o que está acontecendo. Tá? Outra dica, quando que vale a pergunta sim ou não? Bom, existe na estrutura de negociação, isso a gente vai ver mais à frente, então siga, continue no canal, continue nos seguindo, que tem muita coisa boa aí pra frente. E aí vai ser 2 milhões de dólares, 3 milhões de dólares, 4 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, as dicas só aumentam, ó, só aumentam, beleza? O seguinte, tem uma estrutura chamada padrão de compromisso que se utiliza na área de negociação, né? E aí as perguntas sim ou não são bem utilizadas, são muito úteis nesse momento, nessa estrutura. Né? O padrão de compromisso envolve você fazer algumas perguntas que podem ser até óbvias para o teu cliente, né? Para quem está negociando com você, que necessariamente levarão ele a dizer sim. E aí ele diz sim, diz sim, diz sim, e aí a quarta pergunta é uma sequência de 3 perguntas que ele tem que responder sim. A quarta pergunta é exatamente aquilo que você deseja que ele diga sim. Aí, como ele disse sim, sim e sim para as 3 primeiras perguntas, há uma tendência, há um padrão de compromisso do cérebro do camarada, isso é uma questão psicológica, né? E a gente usa ela a nosso favor, de dizer sim para a quarta pergunta. Certo? Então, existe um lugar para se usar a pergunta sim ou não, que é em padrão de compromisso. Ok? Então,
a gente pode dizer, olha, você concorda que todas as suas necessidades estão contempladas aqui nesse plano? Concordo. Você concorda que nenhuma das necessidades, mesmo aquelas mais difíceis, nós deixamos sem ter uma solução? Concordo. Você concorda que todas essas soluções aqui atendem perfeitamente e resolvem todos os problemas que você enfrentou e que a gente detectou aqui na empresa? Não, concordo. Aqui eu estou substituindo o sim pelo concordo, tá, turma? E aí, como ele disse os 3 sims, os 3 concordos, agora eu vou colocar aquele que realmente é o meu interesse, né? Bom, então, você gostaria de ter esse plano, esse pacote de soluções aqui para a tua empresa, uma vez que ele resolve tudo? Sim, claro, gostaria. Né? Ou então, eventualmente, a pessoa vai dizer, não, mas daí depende do preço, né? Aí normalmente aparece o preço. Eu digo, não, o preço depois a gente vai tratar. Dei uma isolada no preço. Mas do que você viu e tal, gostou de tudo, tá sem dúvida e tal, você teria esse plano para você? Tem alguma coisa que ficou meio mal explicada? Não, não, tá tudo certo. Gostaria de ter? Não, gostaria, só temos que acertar o valor. Então beleza. Aqui a gente estabeleceu as bases do nosso relacionamento. Por quê? Porque ele gostou, ele concordou, ele acha que está tudo certinho e tal. O que tem para discutir? O que nós vamos ter que levar para frente agora? Cara, já que nós dois queremos que essas soluções venham para a empresa, nós só temos que discutir preço e condições. Aí não tem outras coisas para atrapalhar. Tá? Uma dica, uma orientação, um sistema de uso de perguntas sim ou não que funcionam, né? Que é chamado padrão de compromisso. Nesse caso, a gente vai tirar mais as concordâncias do cliente, nem tanto informações, né? As informações eu tenho que pegar antes, eu tenho que pegar no quebra-gelos, nos meus primeiros contatos, quando eu estou conhecendo o cliente, conhecendo as pessoas. As concordâncias eu vou fazer na hora da negociação, quando eu já conheço o cliente, eu já trabalhei o pressuposto dele, eu já interagi com ele, ok? Eu já estou mais à frente nos meus relacionamentos. Tá? E as perguntas de sondagem eu posso usar no início, eu posso usar no meio, eu posso usar no fim. Pergunta de sondagem é meio geral. Eu posso, olha, você entendeu tudo? Está tudo claro para você? Tem alguma dúvida? São perguntas de sondagem. O que você percebeu a respeito disso tudo que eu te apresentei? O que você pensa a respeito de tudo isso que eu estou te apresentando? O que você sente a respeito de tudo isso que eu estou te apresentando? Veja que tem uma diferença também entre a pergunta o que você pensa a respeito disto e o que você sente a respeito disso. Como a compra é sempre algo emocional, eu prefiro, se fosse para te dar um conselho, se fosse bom eu te vendia, né? Eu te diria o seguinte, cara, usa o sente. O que você sente a respeito disso? Porque aí você remete o cérebro do cidadão para o lado do sentimento, para o lado da emoção, e não tanto para o lado da razão, para o lado seco, para o lado árido da coisa, que é o lado racional. Tá? Aqui, então eu quis dar para você uma dica a respeito de perguntas, porque a pergunta faz o cara falar. Uma vez que o cliente fala, eu consigo, se eu prestar atenção, entender qual é o pressuposto dele, e entendendo o pressuposto dele, eu posso organizar o meu argumento, organizar a minha proposta, organizar o meu produto, o meu serviço de forma a encaixar direitinho a ser o espelho dessa necessidade, desse pressuposto dele. Tá ok? Essa é a grande lógica que existe aqui. Entender qual é o pressuposto através de perguntas, fazer o cara falar e aí pegar tudo aquilo que eu faço e dizer, olha, isso que você está procurando é exatamente isso que eu estou te apresentando. Por conta disso, e aí entra toda a parte de argumentação que a gente vai ver mais pra frente, porque agora já está começando a chover, que bom, nós estamos precisando de chuva por aqui em Curitiba, está tudo muito seco, né? A única coisa que não está seca é a nossa mente, porque está chovendo conhecimento, está chovendo ideias, está chovendo possibilidades, cara, e é isso aí mesmo, não sofra sozinho e lembre, prega o grito quando precisar, porque nós estamos aqui para que você tenha mais. Continue nos acompanhando, continue nos seguindo aí, que tem muita dica bacana, cara. Você vai vencer, meu brother. Eu assino embaixo, beleza? Beijo no coração e até amanhã de manhã, 8 horas, mais rock and roll, beleza?